conosco, Senhor Jesus, e recebe o nosso louvor, a nossa adoração, porque cremos em Ti como o único e suficiente Salvador. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia, Senhor. Glorificado seja, Pai, o Teu nome. Santo, santo é o Senhor. Maravilhoso. Pai bendito. Toda honra e toda glória será dada a Ti, meu Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Glória a Deus. Santo és o Teu nome, Jesus. Maravilhoso seja para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém. Olá, meus irmãos. A paz seja convosco.
Em Jesus temos vitória. Começando mais um culto nos lares. Eu no meu, você no seu. Quem disse que a nossa igreja não faz culto nos lares, né? Hoje são 2 cultos nos lares por semana, né? E eu estou começando a achar que essa é uma estratégia de Deus para alcançar aquelas pessoas que não vão para a igreja, que não gostam de entrar dentro de um templo. Hoje as pessoas estão sendo alcançadas, elas no conforto do seu lar. É só abrir a internet que sempre tem uma mensagem de várias denominações, né? E isso é muito bom. Quem sabe não é uma estratégia de Deus para alcançar outras pessoas, né? Eu gostaria de fazer uma oração, né? Que você feche os seus olhos e peça para Deus aquilo que você quer que Deus fale contigo essa noite. Que Deus ele venha abrir o nosso entendimento para a sua palavra. Deus de graça, Deus de poder, eu sei que nada sou, meu Deus. Por isso eu te peço que não seja eu, mas que seja o teu Espírito Santo ministrando aos corações. Que o Senhor venha, Pai bendito, estar conosco, que a tua palavra venha de encontro às nossas necessidades. Abre o nosso entendimento para que nós venhamos compreender e praticar a tua palavra nas nossas vidas. Amém. Amém. Hoje eu vou estar falando de uma história muito conhecida. Uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Acho que é uma das histórias mais ensinadas nas escolinhas de criança na igreja. Jonas e o grande peixe. Quem nunca ouviu falar dessa história? Acho que crentes e não crentes, né? É uma das histórias eu digo assim, umas histórias mais originais da Bíblia, né? Um profeta ser engolido por um peixe, é uma mais originais, né? Convenhamos, né? E nós vamos se prender mais no primeiro capítulo. O livro de Jonas ele é muito pequeno. Eles são 4 capítulos, né? É que a Bíblia é pequena, mas é uma folha. Em 5 minutos, no máximo, o irmão lê o capítulo inteiro de Jonas, né? E eu queria me prender mais ao primeiro capítulo, porque o tema da mensagem de hoje é: não fuja como Jonas. A desobediência tem as suas consequências. E o capítulo 1 é justamente aquilo que trata do chamado e da fuga de Jonas, né? Mas não tem como falar só do primeiro capítulo de Jonas, porque o livro de Jonas, o livro inteiro é história, né? É aquela história que Jonas, né, recebe um chamado, né, de Deus para pregar a uma nação inimiga, né, que é o povo de Nínive, capital da Síria. Jonas pega e vai para outro lado, recusa o chamado de Deus, né? Toma o sentido contrário, vai para Tarsis, né? Tarsis fica na Espanha, né? Um caminho totalmente contrário. Entra num barco, né? Tem uma tempestade muito grande, Jonas é jogado no mar, vem um peixe engole Jonas. Ele fica 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. O peixe vai e vomita Jonas lá em Nínive, onde era para ele ter ido lá no princípio. Jonas prega ao povo de Nínive. O povo de Nínive se arrepende. Deus perdoa o povo de Nínive. E termina o capítulo 4 com Jonas muito irritado, porque o que ele queria realmente era que aquele povo morresse, né? Então nós vamos falar um pouquinho, né? Vamos se prender ao capítulo 1. Mas antes eu queria falar um pouquinho da história, né? Um pouquinho do contexto todo, né? Porque a história de Jonas todos nós conhecemos. Mas por que Jonas fugiu? Antes de nós começarmos a ler, por que Jonas fugiu, né, de Deus? Ele sendo um profeta de Deus, recebeu o chamado de Deus e ele fugiu.
Bom, Jonas ele era um profeta que atuava mais no reino do norte, né? Se você não sabe, Israel ele estava passando por um momento de divisão, né? Já tinha sido, né, se dividido, né? Israel começou com as 12 tribos, depois veio os reis, né? Veio Saul, veio Davi, veio Salomão, Roboão, o povo ficou descontente com certas coisas e Israel se dividiu em dois reinos, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá, né? O reino do norte com as 10 tribos, e o reino do sul, Judá, com 2 tribos, mas entre elas ali a capital, Jerusalém, né? E Jonas era aquele que atuava mais no reino do norte, junto a Jeroboão, que era o rei da época, né? E tinha uma nação vizinha, uma nação muito ruim, que eram os assírios. Os assírios, ele era um império em ascensão, né? Aquele império que estava formando, se tornou realmente um grande império, né? E sempre, os assírios sempre foram uma pedra no sapato do povo hebreu. Jonas ele tinha plena consciência da destruição que os assírios fizeram ao povo hebreu através dos anos, principalmente ao reino do norte, né? E Jonas não gostava daquele povo, né? E essa história ela se passa justamente quando o Império Assírio estava crescendo, então ele deixou Israel de lado e começou a se preocupar com nações maiores, né? Povos maiores, né? Países maiores, como o Egito, por exemplo, né? Então os assírios eles deixaram um pouquinho de lado e foram tentar dominar nações maiores. Tanto que essa época o rei Jeroboão ele pôde até reaver algumas terras que os assírios haviam conquistado, né? Porque os assírios tinham deixado um pouquinho Israel de lado, né? Um ponto também do livro de Jonas, uma característica que só tem no livro de Jonas e nenhum outro livro tem, tirando, é lógico, né, do Novo Testamento, mas no Antigo Testamento é o único livro onde Deus manda um profeta tratar com outro povo que não seja o povo hebreu. É o único livro onde Deus manda um profeta tratar com uma outra nação que não seja a nação de Israel, né? Agora, uma das características mais maravilhosas do livro de Jonas, se você ler, eu gostaria que todos lessem, porque é um livro maravilhoso. É um livro maravilhoso. Uma das características mais maravilhosas que tem é o caráter divino. Vocês vão perceber, lendo o livro de Jonas, que o protagonista não é Jonas. O protagonista é Deus. Deus é o mocinho. Jonas ele acaba sendo quase um vilão, se não o vilão mesmo propriamente dito, né? Mas no livro de Jonas, Deus ele tem um comportamento diferente dos outros livros do Antigo Testamento, né? Não que Deus seja diferente, mas Deus é o mesmo, tá? Deus é o mesmo em Jonas, em todos os livros da Bíblia. Mas no livro de Jonas, Deus é aquele Deus que você se apaixona, né? É aquele Deus bondoso, é aquele Deus misericordioso, é aquele Deus clemente, aquele Deus paciente. Diferente do livro de Êxodo, por exemplo, né, que Deus é um Deus mais, né, mais linha dura, né? No livro de Samuel, por exemplo, que Deus manda a Saul matar toda a nação dos amalequitas, homens, mulheres e crianças. No livro de Jonas, Deus não. Deus ele é tão benevolente que ele perdoa uma nação cruel e uma nação inimiga de Israel, né? Por isso que teólogos falam que o Deus do livro de Jonas é o Deus que é pregado nas igrejas hoje em dia, né? As igrejas elas pregam o Deus do livro de Jonas, que é aquele Deus amoroso, aquele Deus paizão mesmo, né? Agora já o caráter de Jonas é totalmente diferente, né? Vocês lendo o livro, você vê que Jonas ele é um patriota. Jonas ele é um nacionalista, né?
Jonas ele é irritado, Jonas ele é mal-humorado, Jonas ele é ingrato, Jonas ele é incoerente, ele é malevolente. Termina um livro que ele bravo, irado porque Deus salvou a nação de Deus, porque Deus matou todo mundo, né? Então nós vamos começar a ler o livro de Jonas, no Jonas capítulo 1, do verso 1 em diante. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Deus fala para Jonas: Jonas, vai para Nínive e prega contra aquele povo. E Jonas foi para o sentido contrário. Jonas foi lá para Tarsis, que fica lá no sul da Espanha. Nínive era uma cidade com mais ou menos 125 mil pessoas. Uma cidade de um povo cruel. Assim, militarmente falando, eles eram cruéis mesmo. Eu andei lendo algumas coisas sobre os assírios, e eu não quero nem falar aqui, irmãos, o que eles faziam, sabe? Coisas cruéis, sabe, assim, que você não vê nos piores filmes de terror. Tanto que Naum fala, né, que descreve Nínive como uma cidade de derramamento de sangue, né? E Jonas, ele era temente a Deus. Ele era um profeta temente a Deus. Mas Jonas, ele tinha um particular com o povo de Nínive. Jonas não foi para Nínive porque ele não gostava daquele povo. É claro, né? Jonas, ele virou as costas para Deus porque ele não gostava daquele tipo de pessoa. Jonas desobedeceu o chamado de Deus, desobedeceu uma ordem de Deus, porque ele não gostava daquele povo, daquelas pessoas. Sabe, meus irmãos, e notou alguma semelhança em algumas coisas que acontecem na nossa igreja hoje em dia? Pessoas que viram as costas para Deus porque se desentende com o irmão. Pessoas que deixam de ir para a igreja porque não gosta de fulano, não gosta de ciclano. Pessoas que abandonam o seu ministério porque não gostam da pregação do pastor, porque não gostam da equipe de louvor. Pessoas que viram as costas para Deus por causa de pessoas. Pessoas que abandonam o ministério por causa de pessoas e não por causa de Deus. Sabe, há casos de pessoas que deixam de ir para a igreja porque está devendo para o irmão e não tem dinheiro para pagar. Então ele deixa de ir para a igreja. Meus irmãos, o que é isso? O que está acontecendo? Preferem fugir das responsabilidades, dos problemas, e esquecem tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Isso é ingratidão. Jonas, ele recebeu o chamado de Deus, mas não obedeceu. Jonas foi para o outro lado, né? E como eu disse, desobedecer a Deus tem as suas consequências, né? Vamos no versículo 4 em diante.
O Senhor, porém, fez soprar uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara e dormia profundamente. A desobediência de Jonas trouxe consequências terríveis a todos aqueles que estavam a bordo daquele navio. Porque uma pessoa desobedeceu, todos os seus próximos estavam pagando. A gente precisa tomar muito cuidado. Isso acontece muito na igreja, a gente vê muitas famílias envolvidas, né? Porque o chefe do lar desobedece ao chamado de Deus, vira as costas de Deus e toda a família inteira acaba pagando. Só que é lógico, meu irmão, você tem que entender que isso não é uma ameaça, né? É seu direito, Deus, a gente tem sorte de servir a um Deus que não nos obriga a nada, né? Nós temos o livre-arbítrio, podemos fazer o que quiser, mas é claro, virar as costas para Deus tem as suas consequências, sim, leves ou pesadas. Entenda que às vezes as tempestades da nossa vida estão lá por causa da nossa desobediência. Porque lá atrás fugimos de algo que Deus nos propôs. Porque lá atrás fugimos de ministérios que não nos foram entregues. Jonas não tinha se dado conta que desobedecendo a Deus, ele iria prejudicar uma cidade inteira. Às vezes a nossa desobediência ela acaba por prejudicar um número de pessoas que precisam da nossa obediência. Deixa eu ser mais claro. Quando Deus te chama para um ministério, é porque Ele quer fazer a obra de Deus na vida da igreja através da sua vida. Alcançar teus familiares através do teu testemunho. Só que, meus irmãos, somos todos importantes na obra de Deus. Quando Deus ele te chama para o ministério, não é para você não precisa necessariamente estar em cima de um púlpito pregando ou louvando a Deus. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador, nós temos um ministério nas nossas vidas. Deus nos dá um ministério nas nossas mãos. Deus nos usa como seu instrumento para poder pregar a sua palavra, para poder salvar vidas. Antigamente eram os profetas os representantes de Deus, hoje somos nós. Nós somos chamados para servir. Independente de você estar em cima de um púlpito ou independente de você estar sentando lá na última cadeira. Quando Deus ele te chama, vamos dar um exemplo, para ficar mais claro. Para ser um professor de escolinha bíblica, por exemplo. É porque Ele quer abençoar as crianças através da sua vida. Se você diz, eu não quero, Deus ele não vai deixar de abençoar as crianças. Ele vai usar um outro instrumento. Mas entenda que as crianças elas não serão abençoadas como Ele gostaria que fosse lá no princípio. Vocês estão me entendendo? A importância de não virar as costas para Deus, né? Deus ele ama todas as pessoas. Todas as pessoas nós vemos aqui claramente no livro de Jonas. Uma nação cruel, uma nação inimiga. Deus deseja compartilhar o seu perdão e a sua misericórdia com elas. E Ele quer usar a sua vida para isso. E fugindo das responsabilidades que Deus colocou sobre nós, não vai adiantar a nada.
Continuando, o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. A que ponto chega um servo do Deus Altíssimo sendo exortado por um gentil, uma pessoa que não acreditava em Deus? Ó, que ponto que Jonas chegou, hein? Enquanto as pessoas estavam lá clamando cada um ao seu próprio Deus, Jonas estava lá omisso a tudo o que estava acontecendo, dormindo, a um problema que ele mesmo tinha causado, né? Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e que fez a terra. Ó, a incoerência de Jonas, né? Ele é temente a Deus, um Deus que fez o mar e a terra, e foge da presença de Deus num barco em pleno mar. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles se perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre nós. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha caído, tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e lançaram ao mar enfurecido. E esse se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que uma grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe por 3 dias. Bom, o Jonas achava que ali seria o fim dele, né? Os marinheiros também achavam, né? Mas Deus, ele já tinha preparado o socorro. Às vezes nós passamos por uma tempestade, por uma turbulência tão grande da nossa vida, né? E a gente acha que aquele será o nosso fim. Mas fique sabendo que Deus, ele zela pelas nossas vidas. Deus, ele vai enviar o socorro no tempo certo, no momento certo, na hora certa, né? Uma coisa que eu tiro o chapéu para Jonas é que ele reconheceu. Jonas, ele reconheceu o erro. Olha, o mar está assim é por minha causa. Então, se me joguem ao mar que o mar se aquietará. Pelo menos Jonas, ele reconheceu que ele era o causador dos problemas, né? Às vezes, né, nós causamos, talvez sem pensar, né? Porque nós sempre temos sempre queremos dar justificativas de algo que para tentar nos tornar isento da culpa, né?
Nós nunca falamos, ó, essa culpa é nossa, né? Na maioria das vezes, né? Nós sempre queremos nos justificar, né? Como Adão, por exemplo. Adão, por que que você comeu o fruto da árvore, Adão? Não era para você ter comido. Eu já não falei para você, não coma o fruto desta árvore. E Adão, ah, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu, né? Adão, a gente sempre tenta transferir a culpa para uma outra pessoa, para uma outra ocasião, né? E a gente dificilmente a gente não assume essa, né, a culpa, né? Eu estava andando de carro com uma pessoa, né? E essa pessoa ela ficou indignada, né? Olha só quantos carros na rua, onde já se viu, esse pessoal ele não respeita a mesma quarentena, esse pessoal não tem consciência. Eu falei, essas pessoas elas estão na rua pelo mesmo motivo que nós também estamos. Nós também estávamos na rua. Então, a gente está falando do erro do irmão, mas nós também estávamos no erro, né? E era isso que estava acontecendo com Jonas, né? Era isso que estava acontecendo com o povo de Israel, né? Deus, ele usou a pregação de Jonas para salvar esse povo, mas não usou o seu sentimento, né? O sentimento de Jonas era totalmente ao contrário, nem ele mesmo deu crédito à sua pregação, né? Ele chegou lá para o povo de Nínive, depois que foi vomitado pelo peixe, e falou, ó, daqui a 40 dias essa cidade vai ser destruída. E pronto, maravilha. Depois que pregou, subiu lá em cima do monte e ficou lá. Vou sentar aqui de camarote para ver a destruição de Nínive. Nem ele deu crédito à sua própria pregação, né? Mas Deus, ele usa a nossa pregação, né? Quer dizer, Deus usou a pregação de Jonas, mas não o seu sentimento. Se Deus usasse o sentimento de Jonas, com certeza todos daquela cidade estariam mortos, né? Uma lição que a gente aprende no livro de Jonas. Aquele povo se arrependeu. E a lição é que um coração contrito, uma oração verdadeira, sensibiliza o coração de Deus. Um coração contrito, sabe? Você se quebrantar diante de Deus, não tem como Deus não te ouvir, meu irmão. Não tem como. Jonas, ele se sentia vítima, né? Ele se sentia vítima e estava nervoso porque o opressor é que estava sendo perdoado, né? Mas como eu disse, não tem ninguém tão santo. Essa semana apareceu um vídeo no WhatsApp de um pastor, não sei se era um pastor ou se era um pregador, falando das 3 gerações dos crentes, né? A primeira geração, que era aquele crente que Deus era Deus para tudo, né? A segunda geração, que era mais ou menos, e a terceira geração, que é totalmente largado, né? Aí eu peguei e fiz um comentário, né? De uma coisa eu tenho certeza. Tanto a primeira geração, como a segunda geração e a terceira geração, todas são dependentes da misericórdia de Deus. Se não for a misericórdia de Deus, todas já estão condenadas. O princípio do cristão é: a primeira geração não é mais santa do que a segunda não é mais santa do que a terceira, e a terceira não é mais santa do que a primeira. Diante da santidade de Deus, não existe ninguém tão santo a ponto de dizer: eu sou melhor do que fulano, fulano é melhor do que ciclano. Não tem, não tem. Esse é o princípio do cristianismo, né?
o maior será o menor e o menor será o maior. É isso que Jesus nos ensina. Jonas, ele se julgava melhor do que o povo de Nínive. Ele só esqueceu de uma coisa, né? Jeroboão, que era o rei do povo do norte, né? Do reino do norte, ele sempre quis, Jeroboão, ele morreu tentando conquistar Judá, que era o reino do sul, né? Israel, o Jeroboão, ele morreu tentando conquistar Judá. Por quê? Porque em Judá ficava Jerusalém, né? Então os povos de Israel iam para Judá para poder adorar a Deus. Então o que Jeroboão fez? Ele construiu 2 bezerros de ouro e colocou em 2 grandes cidades e falou: olha, esse aqui é o Deus que tirou o nosso povo do Egito. E as pessoas começaram a adorar 2 bois de ouro e esqueceram de Deus, né? Aí Jonas se julga melhor que o povo de Nínive, né? O povo hebreu é melhor do que os assírios, né? Você ser traído, imagine Deus, né? Ser traído por alguém que não te conhece é uma coisa. Você ser traído por pessoas que te seguiam é totalmente diferente. Vocês não concordam, né? Então você imagine, né, Jonas falando: olha, aquele povo, ele é pior do que o povo hebreu. Aquele povo, ele tem que morrer, né? Jonas via o erro do povo dos assírios, mas não se atentava ao erro do povo dele próprio, né? Às vezes a pessoa, ela cria na sua cabeça é, um Deus à sua imagem e semelhança. Vocês já viram isso? Pessoas que criam um Deus à sua imagem e semelhança. Esse Deus é desse jeito, pinta o Deus da forma que ele quer, né? Um Deus que aprova as coisas que ele quer que ele aprova. Um Deus que diga aquilo que ele quer que ele diga. Um Deus que faça aquilo que ele quer que ele faça, né? Mas Deus é Deus. Nós temos que estar sensíveis à voz de Deus e obedecer ao seu chamado. E não virar as costas. Não abandonar tudo, abandonar a igreja, abandonar o ministério, porque algumas coisas não condiz com aquilo que eu quero para mim, para minha vida, né? O livro termina com uma pergunta, né? O livro de Jonas, ele termina com uma pergunta que é para nós respondermos, né? Deus, ele perdoou aquele povo, né? E fez nascer uma árvore. Jonas estava ali, ó, em cima do monte, esperando Deus destruir aquela cidade, né? E Deus, ele faz crescer uma árvore, e aquela árvore faz sombra para Jonas. E Jonas falou: oh, que maravilha, oh, essa árvore aqui, oh, glória a Deus por ela, fez uma sombrinha para mim, oh, que maravilha. Aí no outro dia vem um verme e come aquela árvore, e aquela árvore seca e morre, né? E para piorar, Deus ainda manda aquele vento do Oriente, aquele vento quente, sabe? Que bate assim em Jonas. E Jonas começa a desejar a morte. Ah, eu quero morrer. O Jonas era dramático demais. Ah, eu quero morrer, eu quero morrer. Deus perdoou a cidade. E Deus chega e fala para Jonas: peraí, Jonas, você está tendo compaixão por uma planta? E por que eu não teria compaixão por muitas almas, né? Pessoas, animais? Aqui no versículo 10. Mas você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu.
Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E o livro de Jonas termina sem saber se Jonas ele caiu na real, sem saber se Jonas mudou seus pensamentos, né? A gente não sabe se a história de Jonas foi para salvar o povo de Nínive ou foi para salvar justamente o profeta, né? Fazer o profeta abrir os olhos do profeta, né? Então está aqui essa mensagem, meus irmãos. Eu quero que vocês entendam, por mais distante que nós estejamos de Deus, se nós estivermos nas profundezas da escuridão, Deus ele vai estar do nosso lado. Seu pai ele pode te abandonar, sua mãe pode te abandonar, seus amigos, mas Deus ele nunca vai te abandonar. Se eu subir aos céus, Deus ali estará. Se eu subir com asas alvorada, ou se eu fizer minha morada nas profundezas do mar, a sua mão me guiará. Que a nossa mensagem seja para a salvação e não para a destruição das pessoas. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua fronte. Deus de graça, Deus de poder, aqui está a tua palavra, Senhor Jesus. Te agradecemos por receber o alimento que vem de ti, o maná que vem do céu. Obrigado, meu Pai, que o Senhor seja conosco, nos abençoando, nos protegendo e nos livrando de todo o mal. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho alguns pedidos de oração, né, que eu queria estar orando junto com os irmãos. Bom, aqui estão os pedidos de oração que a minha secretária anotou para mim. E, bom, nós vamos orar pela Patrícia, né, que perdeu a irmã semana passada, né? Vamos orar por ela, orar pela igreja, para que Deus ele venha estar abençoando a nossa igreja nesse novo caminho, né? Que Deus venha estar conosco, nos abençoando, nos fazendo crescer. Orar pelo nosso país, para que toda essa pandemia, esse vírus maligno, ele passe e que a nossa vida ela volte ao normal, que nós só venhamos a tirar aquilo que foi bom para as nossas vidas. Quero falar dos cultos, que os cultos continuarão online, né? Por enquanto a gente ainda não tem previsão ainda do culto presencial, né, nas igrejas, tá? Mas que os irmãos quero pedir que os irmãos eles acompanhem, fiquem acompanhando. Os horários dos nossos cultos são os mesmos, de quintas-feiras às 8 horas, de domingo às 6h30, né? E as reuniões dos seus grupos que cada um está fazendo, né, de acordo com o seu grupo, tá? Então quero que você feche seus olhos, apresente a nossa igreja, apresente a família da Patrícia Finholdt e apresente o nosso país, a sua vida, o seu problema, aquilo que você quer que Deus faça, que Deus intervenha, que Deus te dê uma direção na sua vida. Amém? Deus de graça, Deus de poder, obrigado, meu Senhor amado. Obrigado, Pai amado, por estar contigo. Obrigado, Senhor meu Deus, por estar conosco. Te agradecemos pelo teu livramento, te agradecemos pela saúde, te agradecemos pelo nosso trabalho, te agradecemos porque o Senhor não tem deixado faltar o pão de cada dia nas nossas vidas. Obrigado, meu Deus. Te agradecemos, te damos glória e te damos graças, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez
e por tudo aquilo que o Senhor fará nas nossas vidas, Senhor. Apresentamos, ó Deus, a família da Patrícia Finholt, que semana passada perdeu uma irmã, Senhor. Oh, meu Deus, um membro próximo da família. O Senhor venha estar confortando nos corações, porque sabemos que o conforto vem de Ti. Nós sabemos que o Senhor transforma a dor da perda na alegria da lembrança. Que o Senhor venha, Pai bendito, ó Deus, estar com essa família, Senhor Jesus. Oh, Pai amado, Deus, confortando os corações, meu Deus. Eu oro, Senhor amado, pela nossa igreja, Comunidade Cristã Aliança, essa igreja nova, essa igreja que foi formada no coração de Deus. Que o Senhor venha estar, ó Deus, conosco, ó Pai, que não caia por terra todo o ensinamento do nosso querido e amado pastor. Ó Senhor amado, que demos graças a Deus pelos pastores que nós tivemos e damos graças a Deus pelos pastores que nós temos agora. Que o Senhor venha, ó Pai amado Deus, estar com essa igreja. Que o Senhor venha, ó Pai amado Deus, salvar vidas através desse ministério. Que o Senhor venha, meu Senhor, meu Deus, salvar vidas através da vida de cada pessoa que está assistindo. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha estar conosco, nos enchendo de sabedoria, criando em nós um coração puro e um coração reto diante de Ti. Eu oro, meu Deus, pela vida, Pai, das pessoas da nossa igreja, por cada família, que o Senhor não deixe faltar o pão. Vivemos momentos difíceis, que o Senhor venha estar conosco, porque como está escrito, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Eu tenho certeza que o Senhor estará, ó Deus, abençoando as nossas vidas, não deixando faltar nada para nosso lar, para as nossas famílias, para os nossos filhos. Deus amado e poderoso, acreditamos em Ti, Senhor meu Deus. Oro também, Senhor meu Deus, pelo nosso país. Senhor, que não haja interesses políticos mediante a tudo isso que está acontecendo. Que essa praga caia por terra em nome de Jesus. Que essa praga ela comece a sumir, a desaparecer do nosso meio. Em nome de Jesus, nós te pedimos a tua misericórdia, Senhor. Abençoe o meu amado e querido país. Sei com os governantes desse país, Senhor, dando sabedoria. Porque acreditamos que toda autoridade é constituída por Deus. Toda autoridade é constituída por Deus, umas para louvor e glória do teu nome e outras para a correção do teu povo. Senhor amado, que seja para a glória do teu santo e poderoso nome. Que o Senhor venha abençoar a nossa nação, sara a nossa nação. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, por vocês estarem comigo. Muito obrigado pelo seu grande amor por essa obra. Muito obrigado por você não ter abandonado o ministério que Deus colocou nas tuas mãos. Obrigado, meus irmãos. Eu te peço uma coisa. Fique firmes. Fique firmes, que o vosso coração não se desfaleça. Se agarre em Deus, porque só Ele tem a força para nos dar. Amém? Não se esqueça, os cultos toda quinta-feira, às 8 horas da noite, e domingo, às 6h30. Convide as pessoas, convide os seus familiares a entrar lá, manda o link para eles, fala, olha, vai ter uma pregação muito poderosa que com certeza Deus vai falar a sua vida. Amém? Fiquem com Deus. Tchau.